Quando os três integrantes do Police, cara, eles resolveram dissolver a banda, eles partiram aí para carreiras isoladas, né, no sentido bem mais forte da palavra. Stuart Copeland, que era o baterista, viajou para a África e lá ele mergulhou aí definitivamente no primitivismo das tribos e as vinculações com os tambores, os ritmos. O Andy Summer, guitarrista, ele conscientemente mergulhou assim sem freio nenhum, cara, nessa sedução mais tecnológica e os seus efeitos sobre a guitarra. Ele, experimentalista por excelência, né, arrombou as portas dos mundos sintéticos dos circuitos integrados e chupou, cara, o quanto pôde dos equipamentos para saciar a sua sede futurista. Mas e quanto ao Sr. Gordon Sumner? O que aconteceu com ele? O que será que aconteceu com o Sting, cara? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. Ficou curioso para saber? Vem comigo conferir. Vamos lá, galera. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Brody, tá começando mais um episódio do Minha Vida Vinil, hoje pra gente falar sobre o Sting, cara, esse cara que eu amo de paixão, um cara muito importante no meu universo musical, é um cara muito importante como músico, né, na minha carreira musical, não sei se vocês sabem, mas eu tentei ser baixista, e é um cara assim que no baixo pra mim é uma influência muito grande, né, eu tenho ele assim como uma das, mesmo assim, tá entre as três maiores referências do instrumento pra mim. O cara toca demais, eu admiro ele como músico, como compositor, enfim, cara. E aí, o que aconteceu então depois que o Police se separou, cara? O Sting, tem que lembrar assim, cara, que antes de informar o Police, né, ele comeu o popular pão que nem o diabo quis amassar, cara. Ele fez de tudo, inclusive sendo professor de arte, né? Ele nasceu lá numa cidade chamada Wallsend, na Inglaterra, e ele começou tocando jazz, assim, muito jazz. A sua primeira banda, Last Exit, na verdade nunca conseguiu aí sair do anonimato, né? E o som de baixo do Sting aí ficou restrito aos circuitos universitários ou então aos nightclubs londrinos aí na época. Mas esse céu começou a abrir, cara, assim, de verdade, com o explosivo nascimento da banda Police, né? Quando ele começou a montar o Police. E na não menos explosiva Europa Punk de 1977. O trio vinha com uma receita realmente nova, fundia aqui ingredientes caribenhos como jazz, como rock, né? Sobre uma base tecnológica que era impecável. Baixista, compositor e vocalista, a presença de Sting em palco aí arrancou comentários mais que elogiosos, diríamos assim até fanáticos, por uma parte da crítica assim que não dispensava considerações do tipo bonitão, ou então alucinante sonora e visualmente, né, quando eles estavam se referindo a ele, ao Sting. Ele foi considerado o cara mais bonito, o mais belo astro do rock dos anos 70, 1978, aliás, por algumas das mais importantes revistas de moda da Europa. Tínhamos aí então a Time, a Newsweek e outras não específicas que falavam dele, no mínimo o chamavam ele de elegante. Paralelamente, surgiam aí as críticas sobre a arrogância bestial do músico. Ele era um sujeito muito mal-humorado, cara. Inclusive, quando eles vieram para o Brasil em 1982 e a banda se apresentou no Maracanãzinho, né? Muitos incidentes com a imprensa, com os fãs aí, que falavam que o Sting era o mau humor em pessoa, cara. Personificado, encarnado nessa pessoa de mau humor, assim. E isso tudo era consequência do relacionamento caótico, né, que ele tinha com os outros dois integrantes da banda, The Police, mas principalmente com o Stuart Copeland, que era nessa época, o detentor, ainda é, eu acho, né, cara, detentor da marca The Police. E aí, o que o Sting queria, cara? Ele queria mudar, ele queria resolver essas situações dele. Então essas questões existenciais, essas angústias aí, estavam estilhaçando, cara, estragando essa personalidade do cidadão Gordon Sumner, né? Ele que a essa altura, cara, estava sendo muito massacrado hein, pela popularidade mundial da persona Sting, né? Então, em 82, ele começou a se tratar com uma terapeuta, né? E ela era daquela escola junguiana que em alguns meses conseguiu provocar uma revolução em todos os níveis no Sting, cara. Foi sobre o signo de Carl Jung, né, que foi tido como pensador aí do século XXI, que o Sting entrou nos estúdios do ex-quinto Beatle George Martin e para gravar o seu último trabalho como Police lá, cara, na ilha de Montserrat, no Caribe. O título desse disco dispensa apresentações, cara. Era o Synchronicity. Certamente é o trabalho mais consistente do trio. Foi uma homenagem escancarada aí à teoria da sincronicidade, né, do Carl Jung, como eu falei, onde, segundo ele, né, a teoria, as coincidências não existem. Então são partes das imprevisíveis, aliás, manobras do inconsciente. Após essa milionária tour, né, do disco aí,
o Police definitivamente parou, então. Passou, então, que o Sting muda essa figura de autoritário, cara, e arrogante, ele começou a se respeitar mais, se dar mais valor, né? Então, por isso, cara, ele não teve maiores constrangimentos quando ele chamou alguns artistas de jazz, lembrando que ele começou a sua carreira como uma banda de jazz, né? Mas do jazz contemporâneo, assim, para gravar o seu primeiro LP solo que se chamava The Dream of the Blue Turtles. Nesse disco, então, Sting fez questão de não tocar contrabaixo. E a sua participação ficou restrita apenas a um vocal e uma guitarrinha bem fuleira aí que ele estava tocando nesse disco. Seu nome saltava na mídia, cara. Ele era um cara famoso, então, e começava a ganhar alguns espaços, vamos dizer assim, generosos, né, na imprensa do jazz, também do blues, que de uma maneira geral acabou considerando o trabalho do Sting de altíssima qualidade. Por outro lado, o Sting não perdeu assim o público do Police, né? O que ficou claro durante a tour desse disco, que ocorreu nos Estados Unidos e também na Europa. Bom, aí depois disso, depois de ter lançado o primeiro disco solo, né, The Dream of the Blue Turtles, o Sting resolve lançar um disco ao vivo. E eu me lembro muito bem a primeira vez que eu vi, cara. Eu assisti na Rede Bandeirantes de televisão, porque eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, cara. A Rede Bandeirantes de televisão, antigamente, nos anos 90, assim como a Rede Globo também, que detinha aí os direitos de transmitir o festival Hollywood Rock, era muito legal. A Bandeirantes, cara, nos finais de noite, de final de semana, principalmente sexta e sábado, bem na madrugada, assim, ela passava muitos, mas muitos shows, cara, shows de qualidade. Lá eu descobri o Phil Collins com aquele show do Carrossel. Assisti Kiss, eu assisti muita coisa legal mesmo, cara. E um dos shows que a Bandeirantes passou foi o Bring on the Night, cara. Que é esse disco aqui, ó. É um disco ao vivo, cara, muito legal. Essa capa maravilhosa. Passava o clipe, cara. O clipe de Bring on the Night, que é muito legal. Olha, cara, olha que capa incrível. É muito legal esse colorido todo, né, cara? Isso é muito parecido com neon. Os encartes, cara, do disco aqui, ó. É muito massa, cara. Porque você monta, né? Você monta ele assim, ó. Não sei se é assim, mas enfim, cara. Acho que é assim, ó. Olha lá. É muito legal, cara. Tem a parte de trás também, ó. Né, com o pessoal que, caralho, que disco incrível, é um disco que me acompanhou muito tempo, eu tinha deixado ele em stand-by assim durante muitos anos, né, cara, e aí eu resolvi resgatar ele agora por causa de um detalhe que vai acontecer mais aqui uns dias. Então tô trazendo esse disco aqui, esse papo hoje sobre o Sting, cara, esse disco chamado Bring on the Night, que é um disco ao vivo, um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos. Tenho certeza que você vai gostar. Então, no início de 85, cara, o Sting recrutou uma banda que você não tem noção, cara, os músicos que tocam com ele, cara, nesse disco aqui. Além do Sting, que tava tocando guitarra e cantando, né? Você tinha aqui o Branford Marsalis tocando sax, que já havia trabalhado com Art Blakey, com Dizzy Gillespie, Miles Davis, Wynton Marsalis e o Clark Terry. Na bateria, ele chamou Omar Hakim, que na época tocava com Weather Report. Nos teclados, ele chamou Kenny Kirkland, que já havia tocado com Dizzy Gillespie e com Elvin Jones. No baixo, cara, ele chamou só um cara chamado Daryl Jones. Se você não tá ligando o nome da pessoa, desde 93 ele é o baixista de uma bandinha aí chamada Rolling Stones. Mas que na época, cara, ele já tinha trabalhado aí com Miles Davis e chamou também a Janice Pendervis e a Donette McConnell, que são os vocais de apoio, né? Que trabalharam com o Philip Glass, com Larry Anderson, Roberta Fleck, Peter Tosh, o próprio The Police e também os Talking Heads. Meu, que timaço pra quem curte jazz, assim, jazz mais contemporâneo, né, cara? Esse jazz pop, assim, que sonzeira, cara. Ele também, nessa época, foi acompanhado por uma equipe de filmagem que era liderado pelo diretor aí, Michael Apted, que filmou, assim, extensivamente a banda durante 9 dias, durante os ensaios no Chateau de Coulson, para essa semana de shows que aconteceu, então, quando virou essa gravação desse LP, né? Apted e sua equipe entrevistaram todos os membros da banda e documentaram a criação do cenário, iluminação, tinha coletivas de imprensa, sessões de fotos realizadas na época. Cara,
shows, e era tudo isso que a Rede Bandeirantes passava e que aquilo me enchia os olhos, cara. Porque assim, ó, nós estamos falando, você já deve ter visto algumas cenas que passaram por aí do clipe Bring On The Night e também desse documentário que tá no YouTube aí, cara, você consegue ver, tem a parte 1 no YouTube aí. Ele não é legendado, mas você consegue assistir. Então, algumas cenas estão passando por aí. Cara, aquele colorido, com essas cenas coloridas, com esses rabiscos coloridos, me chamava muita atenção e eu fiquei muito impressionado. Quando eu consegui comprar esse disco aqui, que veio num lote de discos fechado, na época, nos comecinhos dos anos 2000, quando comprava muito disco de lote fechado, eu pagava muito barato. Veio o Bring On The Night, eu não acreditei, cara, não acreditei. E ele tá aqui, um baita disco, cara. Olha que lindo você olhar aqui, ó, com esse colorido todo, essa... Meu, sem comentários, cara. Que capa incrível. Tudo, cara. Esse show é maravilhoso, o disco é maravilhoso. É um disco do Sting que passa, assim, a se concentrar principalmente nesse material mais novo, né? Em vez de se concentrar nos clássicos do The Police, tá? Eram músicas menos conhecidas, como o lado B, Low Life, né? E tem também o Team the Sahara. Bring On The Night havia alcançado aí a 16ª posição no Reino Unido e todo o álbum ganhou um prêmio Grammy, cara, em 1988 como melhor performance vocal pop masculina, superando outros indicados como o Bad de Michael Jackson. E algumas notas no encarte desse disco aí, cara, dizem o seguinte, ó, essa foi uma banda incrível ao vivo, como qualquer um que os viu pode dizer, e este lançamento faz justiça à memória da banda. A coisa especialmente agradável sobre o álbum é a falta de favoritos óbvios do Police para agradar ao público. Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, Message in a Bottle, etc. Com o Sting contando com uma mistura de seu novo material, medleys policiais que mostram o virtuosismo da banda e em canções há muito esquecidas como Low Life e I Burn For You. Ótima música tocada com estilo e habilidade, você não pode errar com Bring On The Night. Cara, eu quero fazer um convite para você. Se você está assistindo esse vídeo no sábado, no domingo, agora que logo chegando no carnaval, hoje eu gravando esse vídeo, tá entrando no ar hoje no sábado, pré-carnaval, né? Cara, escute esse disco, é um disco muito legal, cara, é um disco muito bacana, que tem essa temática mais jazzística, né? Lindo demais, cara, esse disco é lindo demais, então se você vai ouvir esse disco, cara, ouça com... Olha, se desprenda de todas as amarras que você tem, e confia, cara, confia no Brody porque você vai curtir o disco. Se você tá começando a ouvir jazz, cara, se você gosta de jazz, de alguma maneira, de jazz ou de blues, cara, tu vai curtir esse disco. Se você gosta de fusion, você vai curtir esse disco. São músicas, assim, cara, muito bem trabalhadas e muito, muito, muito legais, cara. Mas o mais legal de tudo, cara, sabe o que é? É quando você faz a inscrição aqui no canal do Minha Vida em Vinil, cara. Então faça sua inscrição aqui embaixo, ó, tem esse sininho, deixa ativa a notificação, cara. Faça sua inscrição, deixa seu like, comenta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude a comunidade a crescer, cara. Ajude Minha Vida em Vinil, acompanhe Minha Vida em Vinil. Cada vez que você dá o like, que você compartilha, a gente vai chegando para mais pessoas, galera. Meu, falta pouco, cara, para 1000. Me ajuda, vamos lá, galera. Eu tô pedindo isso de coração mesmo. E de coração, ó, um beijo para todo mundo que tá acompanhando Minha Vida em Vinil, pra você tá caindo aqui de paraquedas, obrigado. De coração, cara, eu quero agradecer a todo mundo e a gente se encontra num próximo vídeo. Valeu.